Oi! Hoje eu vim falar sobre um movimento muito polêmico e que divide muitas opiniões, o feminismo, que atrai desde as opiniões mais irregulares até as mais elaboradas. Então vem comigo entender um pouco sobre esse assunto. Primeiro, precisamos saber o que é o feminismo, que apesar de parecer muito simples a sua definição, a sua história é muito complexa. O feminismo é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direitos e de condições das mulheres na sociedade. Ele surgiu após a Revolução Francesa, no início do século XIX na Inglaterra e durante o século XX nos Estados Unidos. Vale ressaltar que o feminismo ele não é o oposto do machismo, porque é justamente contra isso que o feminismo luta, que as mulheres lutam, pela igualdade de direitos e não por superioridade. Durante os séculos, tivemos várias ações de várias mulheres extremamente importantes nessa luta. Podemos destacar Olímpia de Gouges, que durante os anos iniciais da Revolução Francesa defendeu principalmente o direito da mulher de participar ativamente na política e criticou a ação dos revolucionários, que apesar de defenderem a liberdade e a igualdade de direitos, ainda assim mantinham a mulher presa dentro do ambiente doméstico. E isso que estamos falando é de 1789, não é de hoje em dia. E olha só, se hoje em dia a gente ainda tem muitas pessoas que criticam, que falam mal desse movimento, que julgam sem saber, imagina como que era naquela época, como que as mulheres eram atacadas naquela época por terem essas ideias diferentes das outras pessoas, né? Mas são graças a essa e às outras mulheres incríveis e guerreiras que hoje nós temos um direito maior dentro da sociedade. Inclusive, justamente por suas críticas ao governo, Gouges foi presa, julgada e sentenciada à morte. Ao subir ao cadafalso, que ela foi sentenciada à guilhotina, olha só que incrível, ela disse a seguinte frase: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Olha só, até na hora da morte, ela ainda continuou defendendo o que ela mais queria. Isso é muito incrível, a gente tem muito que agradecer por essas mulheres. Na Inglaterra, o movimento era focado na igualdade de trabalho e de salário. Já nos Estados Unidos, teve como principal bandeira o direito ao voto. No Reino Unido, destacam-se principalmente os nomes de Emmeline Pankhurst e Emily Davison. No caso do Brasil, o movimento do voto foi liderado por Berta Lutz, que liderava a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Isso fez com que as mulheres ganhassem o direito ao voto em 1932. A partir da década de 1960, o feminismo iniciou uma nova fase. Passou a defender a ideia de que as violências privadas estavam relacionadas com a opressão política. Em 1990 e em diante, iniciou-se a denominada terceira onda do feminismo. O debate foi ampliado com o feminismo a partir de ONGs, podendo ter acesso a comunidades de mulheres carentes e podendo exercer maior pressão sobre o Estado para o desenvolvimento de políticas em defesa da mulher. E agora, quais foram as maiores conquistas do feminismo até hoje? Em 1827, as meninas foram liberadas para frequentarem a escola. Em 1879, as mulheres foram liberadas para frequentarem as universidades. Em 1910, criou o primeiro partido feminino. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, que foi aqui no Brasil com a nossa amada Berta Lutz. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu às mulheres trabalharem sem pedir permissão ao marido e concedeu direito também ao mesmo dinheiro que o marido tinha e aos bens materiais e principalmente aos filhos também. Ainda em 1962, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil, o que gerou uma discussão sobre a liberdade sexual feminina.
Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portar cartões de crédito. Em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. Em 1979, chegou a vez do nosso querido futebol. As mulheres conquistaram o direito de poder jogar. Em 1985, foi criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passou a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, a falta de virgindade deixou de ser crime. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio. E em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser crime. Agora, vou falar o nome de algumas mulheres que todo mundo conhece, algumas mulheres super importantes. Tem muitas outras, mas eu escolhi principalmente 4 que eu gosto bastante e que eu acho elas maravilhosas para falar sobre elas e falar o que elas fizeram. Joana d'Arc, ela lutou na guerra, conquistou esse direito de lutar na guerra. Dandara, inclusive a Joana d'Arc, ela liderou um grupo de exército masculino, que maravilhoso, né? A Joana d'Arc lutou para preservar o quilombo dos Palmares, ela tinha grande noção de capoeira, ela sabia lutar muito bem. A Maria Quitéria entrou para o exército. Mary Curie, a que eu acho mais incrível, por sinal, ela é cientista, ganhou o prêmio Nobel, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa do mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. Que incrível, né? Que maravilhoso. E agora eu queria deixar uma opinião minha, eu queria expressar uma opinião minha, que muita gente pode discordar, mas eu acredito que o feminismo, não o feminismo em si, mas o direito, a luta pelos direitos das mulheres sempre existiu. Sempre, desde quando a sociedade passou a ser desse jeito, desde que começou a ter uma política envolvida, o direito das mulheres sempre existiu, a luta pelos direitos sempre existiu, sempre houve mulheres discordando da forma em que viviam e sempre houve mulheres querendo ter uma vida diferente do que elas tinham, porém, essas mulheres não eram ouvidas e essa luta por direitos não eram levadas à frente. Então, só foi a partir da época do século XIX que a luta pelo direito das mulheres começaram a ser ouvidas e chamada de feminismo. Mas eu acredito que sempre existiu e vai continuar existindo porque a gente ainda tem muita coisa para conquistar e isso é só o começo. E foi isso, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.